Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Estamos em uma ministração de santidade, falando sobre santidade. E o apóstolo Paulo escreve carta à igreja de Corinto e dá uma instrução sobre algo que deve ser colocado para fora, algo que deve ser lançado fora. E ele utiliza dessa linguagem através de símbolos, usando o fermento de uma forma simbólica. É evidente que ele não está falando sobre chegar na cozinha e encontrar uma substância e jogar fora. A santidade, ela é o padrão divino para nós. E a santidade em si, ela não admite a presença de impureza, algo que venha a mexer na massa, mexer na substância. E aqui está se falando sobre vida. Um Deus que se preocupa com a nossa vida e de alguma forma Ele nos instrui a se afastar de tudo aquilo que venha tirar essa pureza, venha mudar aquilo que originalmente surgiu quando você nasceu. Você veio, apesar com a predisposição ao pecado, você não chegou pecando, não chegou sujo. Inclusive as crianças delas são o reino de Deus. Por isso até o momento onde o pecado é consciente, até esse momento é considerada pura. Então a presença do pecado vem para fazer uma mexida, né, naquilo que um dia nasceu. E existe uma provisão de Deus em Cristo para nos fazer permanecer puros. Amém? E é interessante porque quando nós falamos de santidade, estamos falando do caráter do nosso Deus, um caráter que Ele já desde o tempo lá do povo saindo do Egito, já ministrava sobre o povo, sobre aquelas pessoas. Em Êxodo 12:15 ele diz assim: 7 dias comereis pães ázimos, em outras versões ázimos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Parece algo duro da parte de Deus, mas isso é algo que está sendo naquele momento praticado pelo povo, assim como o cordeiro que no texto é citado, o cordeiro pascal, quando eles sacrificavam o cordeiro, aquilo era símbolo do Senhor Jesus. Agora eles estão em 7 dias, que revelam um tempo perfeito de Deus na nossa vida, onde esse povo ficava longe de qualquer processo de fermentação ali. Isso de alguma forma está trazendo para nós esse entendimento de: olha, o Jesus é o pão que veio do céu e nele não havia pecado, nele não havia mudança. Então tudo aquilo que é adulterado, tudo aquilo que está misturado com o pecado, instruções, cultura ou qualquer coisa, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado, deve ser tirado. Assim como aquele povo estava saindo de uma escravidão e Deus estava orientando: olha, coloca isso daí para fora da casa de vocês. Aquilo que eles estavam praticando apontava para algo que hoje nós vivemos. Assim como um cordeiro ali era sacrificado para proteção, o sangue era colocado. Nós falamos isso na remissão, onde Jesus foi para a cruz e aquele sangue nos trouxe a salvação da morte. Mas é necessário entrarmos nessa instrução divina de santificação, para que não haja contaminação e essa contaminação não venha a nos eliminar da posição que já alcançamos. É o que Deus está falando: olha, o cordeiro estava aí, a morte passou, ninguém foi atingido por ela, mas agora façam isso, porque há um entendimento, né, dessa questão daquilo que se mistura. Eu não quero mistura, Deus é santo e Ele se separa mesmo. A Bíblia fala em Isaías 59:12 que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, de alguma forma é do caráter divino isso. Deus, ele tem um projeto de salvação para o pecador. Ele instrui a igreja a amar o pecador, mas o pecado nunca vai ser amado. A prática errada, ela fica muito claro que o Senhor, ele de alguma forma ele rejeita e abomina. E nós podemos viver isso nessa nova vida. É isso que nós estamos falando, vivendo uma nova vida de santidade. Quando nós começamos a entender a revelação disso, assim como Paulo está escrevendo, trazendo o entendimento do que é esse fermento,
mais à frente na carta de 2 Coríntios, o capítulo 6, 17, o apóstolo fala assim, ele escreve, dizendo assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Sabe, Deus quer receber você, não só na posição de filho, mas receber você constantemente, com seus pedidos. Deus, Ele quer receber você na presença dEle. Muitos querem estar na presença dEle. Eu não sei se você já fez essa busca no culto, você começa a cantar e quer sentir a presença de Deus, e quer avançar na presença de Deus, e o texto está deixando claro, olha, se separe daquilo que é impuro, comece a observar o que é impuro, porque eu recebo você sim. Sabe, Deus está mostrando, Deus pela sua palavra traça um caminho, e nós sabemos que isso é Cristo que nos possibilitou. Deus, Ele traça um caminho para estarmos com Ele e andarmos com Ele. E a santificação, quando você entra nesse rumo da santificação, o endereço final é a presença de Deus. Ser recebido por Deus. Sabe, ser recebido por Deus para que tudo aquilo que você tem para falar com Ele possa ser ouvido por Ele. Tome muito cuidado com qualquer tipo de instrução que diz que Deus ouve todo mundo. Você pode dar do jeito que quiser, Deus vai te ouvir. A Bíblia diz: o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Ainda diz assim. E a questão do pecado, da iniquidade, Isaías 59, 2 ainda diz assim: para que Ele não vos ouça, vire a sua face e não ouça. Então, quantos de nós apresentamos a Deus causas e coisas e queremos a ajuda do nosso Pai? Então o Pai está dizendo: olha, o caminho é esse aqui. Entre no processo de santificação, comece a enxergar as coisas que são misturadas. Sabe, é interessante a participação do fermento nas coisas. Se você pegar um pão fermentado, como é que você tira o fermento dele? Difícil, já entrou, já mudou. Existem coisas que à medida que o pecado entra nela, ela já não serve, não tem como você separar, tem que jogar fora. Se você quer comer um pão ázimo, como está aqui, esses pães aqui sem a presença do fermento, não é? Ele teve que, na sua confecção ou produção, não entrou o fermento. Mas depois que você produz colocando, não vá nessa de querer tirar o fermento e aproveitar o pão. A Bíblia fala assim: retirai-vos, se afaste. Observa que Deus não mandou o povo ficar usando fermento para chegar no dia, tire agora de dentro das coisas. Ele mandou tirar o pecado, tirar ali o fermento no cimo do pecado. Você quer um exemplo do que eu estou falando? Por exemplo, você que consome palavras na forma de músicas, se a música está encharcada de pecado, coisas erradas, mentiras, coisas que colidem com Deus, é para você rejeitar. Não é para você ficar tentando aproveitar partes dela, não. Programações. Pastor, e se isso chegar a nível de pessoas, não estabeleça comunhão. Ame as pessoas, convide para o lado certo, mostre para a pessoa o caminho, mas não estabeleça comunhão. Não coma. Já viu aquele negócio da pessoa ficar colocando no seu ouvido e você estabelecendo comunhão e ela influenciando você? A Bíblia diz assim: retirai-vos do meio deles. Muitos querem enfrentar isso. E se você tentar avançar na santificação, se você tenta avançar na santificação sem entender que do mesmo jeito que para ser santo tem que ser separado, e para você se santificar tem que se separar de coisas, você não vai conseguir alcançar o objetivo final, que é estar vivendo na presença de Deus. Agora, Deus, Ele nos mostra de forma clara esse processo, e a palavra dEle revela tudo aquilo que Ele não gosta. E à medida que eu começo a perceber coisas que Deus não quer, coisas que são mistura desse mundo, o que eu devo fazer? Eu devo permanecer no processo da santificação e devo agir. Você deve agir. É interessante que aquele povo que saiu do Egito, que eram escravos, de alguma forma eles apontam para a nossa vida de escravidão. Quantos de nós vivemos situações de escravidão nesse mundo? Já experimentamos a consequência de viver no pecado. Não sei se você já experimentou isso. Coisa errada que trouxe consequência. E de repente você começa a ver que esse caminho não é bom. Então aquele povo dentro da escravidão estava vivendo uma situação difícil. E Deus está trazendo para eles uma orientação que para hoje, para a nossa vida hoje é importante.
Na época, um cordeiro que se matava e colocava um sangue, o fermento que era tirado não fazia às vezes muito sentido para quem queria uma explicação. Talvez ali era simplesmente uma obediência sem um processo da revelação, porque estamos no tempo da lei. Mas quando Jesus vem, a Bíblia fala que ele veio, ele tirou as coisas do oculto, ele veio para mostrar, e a gente percebe como em Cristo e através dos apóstolos que o Senhor assim permitiu avançar, instruindo a igreja, você começa a perceber a revelação daquilo que Deus instituiu. Muitos estão sendo rejeitados, inclusive isso passa até por um processo de eliminação, como aconteceu com aquele povo. Vidas que eram eliminadas acabam vivendo isso porque não entendem que existem coisas que são impuras, que desagradam a Deus. Pastor, eu quero avançar nisso. Então entenda uma outra coisa muito importante. Abra em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga para quem está do seu lado, um pouco. Faça um sinal de dedo assim, ó, pequenininho assim, um pouquinho. Pouquinho. Sabe o que significa isso? Precisa do pastor explicar. Sabe, tem coisas que não precisa da revelação. Tem coisas que quando a gente fala, a mente da gente já responde. O Espírito de Deus já responde você. Você que acha que, pastor, eu só faço isso, é só uma coisinha, é só uma pessoa, é só um contato, é só uma coisa que eu tenho. Uma coisinha, sabe, a Bíblia fala assim, olha, um pouco de fermento é suficiente para levedar tudo. Começar a mudar tudo. Quantas pessoas você conhece que já disse assim, quando era mais novo, não sei se você conhece alguém, é só um cigarro de bale, é só um cigarrinho, e hoje está numa clínica de dependência química. Mas era só um pouquinho. É só filme que eu vejo lá, eu não pratico, eu não chego a atrair, só fico, sabe, é só um pouquinho. Sabe, essas pequenas coisas que entram na vida e começam a fazer um processo chamado aqui de levedar. Isso vai mudando e vai empurrando a massa numa direção, vai empurrando você numa direção. É interessante porque há um alerta da parte de Deus muito grande. Sabe, a santidade que Deus ele está requisitando para a nossa vida, ela exige de nós atenção nas pequenas coisas. É interessante porque às vezes é um conselho que você recebe. A palavra de Deus lhe manda fazer coisas. Por exemplo, como marido, como esposa. O que a palavra manda? É isso. Mas aí vem alguém e lança uma sementezinha de joio. É uma coisinha, sabe? É aquela fermentaçãozinha que entra e muda o seu comportamento. Leva você a tomar lá na frente atitudes que vão trazer consequências gigantescas na sua vida. O cristão ele deve entender que eu reconheço Jesus, eu estou na direção do Pai, assumi Deus como Pai, Ele me põe nesse processo da santificação, e eu tenho que tomar cuidado com as pequenas coisas. Eu tenho que tomar cuidado com, sabe, essas coisinhas que de repente eu tolero. Tome cuidado com aquilo que você tolera, com aquilo que você acha normal. E eu vou dar mais, aquilo que você diz assim, isso é besteira. Todas as pessoas dizem assim, isso aí é besteira. São essas besteiras que já levaram muita gente a buracos. Quando nós falamos do processo da santificação, você não pode ter porções pequenas desse fermento guardado, porque a qualquer momento isso aí cai sobre você e leva você a práticas ou a coisas que vão te afastar de Deus. E eu creio que não é desejo seu se afastar de Deus, não é? Eu creio que você tem total interesse pela ajuda divina. Eu tenho interesse e eu quero o benefício, né? Eu quero o benefício da santificação e não estar em um processo de santificação e isso daí acabar trazendo uma rejeição. Sabe, eu não sei se pior do que alguém que está afastado, que ainda não chegou, é aquele que tenta se aproximar e é rejeitado. E não é rejeitado porque Deus é mau, é rejeitado porque não entende o que Deus está pedindo, de forma simples. Então a igreja que está neste lugar, você que quer uma aproximação com Deus e quer desfrutar do que Deus tem, eu quero dizer para você que esse processo da santificação, essas decisões, elas são fundamentais. E é interessante porque o último texto que nós vamos ler, Josué 7:13.
capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Você pega esse texto e coloca na sua vida e faz uma pergunta: como é que você quer viver o seu amanhã? Você quer amanhã viver um dia de derrota? Você quer o seu amanhã de derrota ou quer de vitória? Se você quer de vitória, diga amém. Eu quero amanhã a ajuda de Deus e quero avançar bem. Então, o que é que tem na minha vida que pode me atrapalhar? O que é que tem na minha vida que vai fazer com que eu fique frágil diante dos meus inimigos? Porque é simples. As coisas erradas são brechas para a entrada do inimigo na sua vida, e as coisas certas te aproximam de Deus. Não adianta amanhã você querer ir bem nessa vida longe de Deus. Então, quando a receita divina vem para Josué e fala assim: olha, se santifique hoje para o amanhã, significa que você tem a oportunidade nessa vida de todo dia buscar, sabe, viver aquilo que agrada a Deus, para que o seu amanhã seja melhor. Os inimigos da nossa vida, tanto na forma daquilo que já chegou, às vezes uma enfermidade, problema financeiro, coisas na família, situações que você tem enfrentado, se você procurar enfrentar isso aí ao lado de Deus, vai ser totalmente diferente. Então o processo da santificação tem benefício. Não é só uma exigência de Deus para você parecer com Ele. Não é uma ordem de um pai assim: eu quero que você faça isso porque eu quero. Você não vai ganhar nada, é só porque eu quero. Deus não quer que você faça o certo só porque Ele gosta do certo. É porque vai ser melhor para você o que é certo. Quando você pratica a santificação e começa a parecer com Deus, Deus não ganha nada com isso, quem ganha é você. Deus continua sendo Deus. Deus não muda, claro que Ele ganha a sua vida, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não perde a grandeza dEle. Deus, Ele não perde o poder dEle. Agora, se você se santificar e começar a parecer com Deus, aí você começa a ter poder na vida. Aí os inimigos da sua vida vão enfrentar um outro você. Aí amanhã você já vai ser outro. E eu quero dizer para você, se você entrar a fundo no processo de santificação, você vai ver que existem coisas, sabe, que Deus, Ele vai de alguma forma mostrando, revelando, coisas que Ele consegue enxergar e eu e você não enxerga. Você olha para uma roupa, Deus sabe a sua roupa, quem lhe deu, com qual intenção, o que é que está, Deus sabe tudo. O quadro que você enxerga, às vezes normal, Deus enxerga o que está ali. Deus, Ele enxerga em tudo. Tudo. Deus, Ele consegue entender. E quando Deus começa de alguma forma a rejeitar algo, por mais que você seja apegado com isso, é isso que é o problema. Muitos têm dificuldade em avançar na santificação porque estão apegados àquilo que é impuro. E quando eu digo que é impuro, não é diretamente falando do pecado. São coisas que Deus não quer na sua vida e você acha que tem que estar. Você tem que ter coragem de avançar na santificação, porque o endereço final dela é desfrutar da presença de Deus e da manifestação do poder dele na sua vida. Sabe, Deus está te chamando para um novo tempo de poder e de acontecimentos. Assim como Ele falou com Josué, Ele disse: olha, se santifique porque amanhã o negócio vai ser diferente. Eu estou lhe dando a receita. Quando nós falamos de santificação, é muito mais do que uma festa para ficar falando de pão. É uma festa que nós vamos fazer com as conquistas que Deus tem para nós, se vivermos uma vida em santificação. É essa festa aí que Deus quer. É você festejando as conquistas que Ele tem para você. A santificação é uma receita divina para você ver o agir dele na sua vida, porque sem ela você não vai ver. Não basta ouvir aqui, apesar de que se você der um glória a Deus, você pode dizer um glória a Deus, por isso dizer glória a Deus. É bom, não é errado não. Agora não pode ficar nisso, não pode ficar nesse amém, não pode ficar nessa cabeça concordando, tem que ir além disso. A santificação exige atitude, é isso que você tem que entender. É quando você sair daqui, começar a perceber as coisas que incomodam a Deus, aí Deus vai dar um jeito de falar com você.
Ele vai dar um jeito de falar com você. Deus tem formas de falar. Vai chegar em você as instruções de Deus. Retire todo o fermento velho. Arranque, tire, tome cuidado com essas coisas. E viva na sua vida, na sua casa, essa manifestação maravilhosa do poder de Deus. Assim como aquele povo rompeu com a escravidão e desfrutaram de acontecimentos maravilhosos na direção da terra que o Senhor prometeu, aqui estamos para viver isso, avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Você pode dizer glória a Deus por isso?